Nós voltamos então à exposição do segundo livro dos Reis, agora no capítulo de número 3. Irmãos, nós passamos alguns domingos anteriores vendo Elias e Eliseu, ok? Lembram-se? Nós vemos por assim dizer, a passagem do bastão profético, digamos assim, de Elias para Eliseu. Nós vimos que o Senhor dera a porção dobrada do seu espírito que anteriormente estava sobre Elias a Eliseu. E nós vimos o poder de Deus por meio do profeta fiel Eliseu, tanto em Jericó, lembram-se? Que nós vimos a graça de Deus em curar as águas amargas de Jericó. Mas também nós vimos o juízo dele em Betel, quando ele destruiu por meio de 2 ursas pactuais, né? Porque a criação está a serviço de Deus. Destruiu lá 42 jovenzinhos que haviam blasfemado contra Deus e contra o seu profeta. Agora nós voltamos ao rei de Israel. Nós deixamos a casa de Israel, por assim dizer, ou melhor, o trono de Israel, por um tempo para nos concentrarmos em Elias e Eliseu, profetas que Deus enviara a Israel, ao reino do norte. Mas agora o texto volta novamente ao trono de Israel. E você se lembra que a última vez que nós vimos o trono de Israel, que foram nos primeiros capítulos desse segundo livro de Reis, Acasias era o filho de Acabe que estava no trono, mas ele teve uma queda, lembra? Ele caiu, lembram-se? E adoeceu mortalmente. Lembra que ele enviou os soldados até o profeta Elias para ver se ele sararia ou não, lembram-se? Mas ele acabou morrendo pela palavra do Senhor, pelo juízo do Senhor. E agora nós veremos quem há de sentar-se no trono de Israel, no lugar do filho de Acabe, Acasias. E quem era este homem que se assentará agora no trono de Israel, o reino do norte, é Jorão. Ele era irmão de Acasias. Acasias não teve filho. Então, o irmão, de fato, ocupará o trono, como nós veremos na leitura. Esse texto nos falará deste Jorão e também de Josafá e outros personagens, como nós veremos. Mas nós leremos de 1 a 12. Vamos então à leitura da palavra de Deus, lembrado esse contexto. Vamos então de 1 a 12, acompanhe comigo a leitura, nós faremos aqui da palavra do Senhor. Então diz assim o texto: Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a coluna de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel. Não se apartou deles. Então, Messa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei, serei como tu és, o meu povo como teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Zafate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, teu povo reunido no teu dia, ó Deus, diante da tua palavra,
para adorá-lo, ó Deus, ouvindo com atenção, com o coração e com a mente, ó Deus, para crer no Senhor e buscar ao Senhor, ó Deus. Como Josafá fez aqui. Ele buscou o teu servo, a tua palavra. Nós, nesta manhã, ó Deus, movidos pelo Espírito Santo do Senhor, que habita em todo o que crê, nós também vamos buscar a palavra do Senhor, ó Deus, para as nossas tribulações e adversidades, para que o Senhor, poderoso Deus, nos console, nos conforte, nos fortaleça, no meio de toda a provação, adversidade e opressão, ó Deus. Assim nós olhamos para o Senhor. Assim nós buscamos nesta manhã, no dia do Senhor, o próprio Senhor. Revela-se, ó Deus, a nós, ó Pai. Dá-nos de conhecer mais do Senhor nesta manhã, para que o nosso coração descanse mais no Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Meus irmãos, provações testam a nossa fé. Toda vez que Deus nos envia provações, envia-as a seu povo, Ele deseja nos provar para, por fim, nos aprovar. Portanto, provações, Jorge, testam nossa fé. As provações demonstram onde ou quem, de fato, nós buscaremos. Na provação, o nosso coração irá se inclinar a alguma coisa ou a alguém que nós tenhamos como socorro. Não é assim? A pergunta a nós aqui nesta manhã, a cada um de nós, é a seguinte: quando você enfrenta provações e tribulações, para onde você vai? Em quem você confia na angústia? A quem você se apega na provação? Isso faz toda a diferença. Pois dependendo do objeto da sua fé na hora da provação, você será salvo ou destruído. Yara, faz toda a diferença em que ou em quem você se apega quando você é provado. Porque isso pode significar a sua salvação ou a sua destruição. O texto que nós lemos aqui, no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 3, de 1 a 12, nos fala dessa verdade. O Deus da Bíblia, irmãos, é o único Deus que pode salvar-nos na hora da aflição. E seu filho é a única rocha. Lembra de Davi, do salmo que nós lemos no início do culto? Que Deus colocou o seu servo Davi sobre uma rocha na hora da provação, na hora da opressão, na hora da perseguição. Aqui, Josafá busca aquele que tem a palavra do Senhor, o profeta do Senhor. Ele está buscando o Senhor. Davi, no salmo que lemos, 27, buscou a Deus também. Ele foi ao Senhor. Lembra do que Davi diz? Ocorre em meu coração, buscai a minha face. Buscarei a tua face, ó Senhor. Davi e Josafá tinham o mesmo espírito. Nós também devemos tê-lo. Porque aquele ou o que nós buscamos na hora da provação dirá muito de onde está o nosso coração e definirá o nosso destino. Meus irmãos, aqui no texto que nós lemos, nós temos 3 reis, uma batalha e nenhuma água. 3 reis, uma batalha e nenhuma água. Vamos ver isso? Como se dá? Olha o versículo de número 1. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá. Isso é por volta do ano de número 850, viu, irmãos, antes de Cristo. Então, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, começou a governar Jorão, filho de Acabe. E Jorão, filho de Acabe, reinou 12 anos, como diz o verso 1, ou versículo 1. Agora veja o que o autor de 2 Reis diz e nos informa sobre Jorão. Fez o que era mal perante o Senhor. Agora olha que interessante. Porém não como seu pai, nem como sua mãe. Porque tirou a coluna de Baal que fizera seu pai, ou que seu pai fizera. Contudo,
aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel. Não se apartou deles, ou desses pecados, os pecados de seu pai. Meus irmãos, nós vimos aqui que Jorão, ele não foi um rei tão perverso como fora seu pai Acabe. O texto inspirado, o Espírito de Deus diz isso. Veja aí, fez o que era mal perante o Senhor, versículo 2, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque ele tirou a coluna de Baal que seu pai fizera. Por que ele fez isso? Nós não sabemos, nós melhor, sabemos que ele não fez isso por amor a Deus, porque ele continuou nos pecados de seu pai. Ele resolveu um certo pecado, ele tirou as colunas de Baal, através das quais o povo de Israel adorava o falso Deus. Mas ele mesmo continuou em outros pecados, segundo os pecados do seu pai. Então veja, o que ele fez com relação a tirar as colunas de Baal, ele não fez de coração sincero. A Bíblia não diz o motivo, mas quando a Bíblia diz que ele continuou com outros pecados, isso nos diz que ele não se arrependeu. Então ele fez por qualquer outro motivo o que fez com relação às colunas de Baal, mas não por amar a Deus. Poderia ser, por exemplo, o que ele fez retirando a coluna de Baal, por insatisfação de um grupo em Israel, e como ele era um político, ele era um rei, ele pode ter ficado preocupado com um grupo em Israel que estava descontente com a adoração a Baal, e ele retirou esta coluna de Baal, para agradar esse eleitorado, esse grupo, digamos assim. Ele continuou com os bezerros, que Acabe também, de fato, fazia com que Israel pecasse através deles. Mas a coluna ele tirou, então ele agradaria um lado e agradaria o outro. Tirando a coluna de Baal, ele agradaria os mais ortodoxos em Israel. Deixando os bezerros, ele agradaria os idólatras. Pode ser isso. Pode ser também que ele ficou com medo, porque Deus havia julgado o pai dele, Acabe, e o irmão dele, Acasias. E agora ele está com medo. O meu pai, o meu irmão, os meus parentes estão sendo julgados por Deus. Eu vou fazer alguma coisa aqui para Deus não pegar tão pesado comigo. Leda, talvez fosse medo. E é interessante, né? O medo nunca muda alguém, de fato. Irmãos, é importante ter medo do Senhor Deus. É importante. A Bíblia fala que o tremor diante da palavra de Deus é o princípio da sabedoria. É importante temer a Deus, e você fará bem em temer a Deus, certo? Mas é mais importante amar a Deus. Amar a Deus é mais importante que temê-lo. Sabe por quê? Porque o medo não vence pecado. Agora o amor a Deus vence. O amor que Deus derrama no nosso coração por Ele. Se você só temer a Deus pelo juízo dele e continuar no pecado, você será condenado. Esse medo vai se realizar na sua vida. Você será julgado e condenado. Agora, se você amar a Deus sobre todas as coisas, Ele te dará poder, não só para você amá-lo, como você agora o faz, como para vencer os seus pecados. E não haverá juízo para você, pela graça de Cristo e pela obra de Cristo em você. Amar a Deus é mais importante do que ter medo de Deus. Embora temer a Deus é importante, mas amá-lo é superior. Amar a Deus é o fim da lei. Amar a Deus de todo o coração. Lembra quando foi perguntado ao Senhor Jesus Cristo? Qual o maior mandamento? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Esse é o maior dos mandamentos. Não é temer a Deus o maior dos mandamentos. Volto a dizer, temer a Deus é importantíssimo. Mas amar a Deus é o maior dos mandamentos. O que nós fazemos ou deixamos de fazer não deve ser só por medo. Deve ser, acima de tudo, por amor a Deus. Por amar aquele que nos amou, dando o seu Filho. Você ama a Deus? Ou você só tem medo de Deus? Como é que é seu relacionamento com Deus? Você não obedece se Ele não te ameaçar. Você só obedece se Ele te ameaçar.
você não obedece por amor. Você deveria obedecê-lo por amor. A Bíblia fala que o amor verdadeiro lança fora o medo. Quem ama não tem medo. Quem ama a Deus não precisa ter mais medo. Mas nós não sabemos o porquê que Jorão fez o que fez. Por piedade não foi, porque ele continuou nos pecados dos seus pais. Agora, é interessante isso aqui. Aqui já aprendemos uma coisa magnífica. Duas coisas importantes aqui. Primeiro é o seguinte. A Bíblia diz que Jorão não era tão perverso quanto seu pai. Irmãos, a Bíblia não se vale de falsa equivalência. Não é legal? Isso aqui é muito legal. A Bíblia não se vale, Arthur, de falsa equivalência. Por exemplo, a Bíblia não fala assim, ó, todo ímpio é igual e todo santo é igual. Não, a Bíblia diz que há ímpios piores que outros e há santos mais maduros que outros. A Bíblia não compara todo mundo igual. É verdade que Jorão, o rei aqui de Israel, era um pecador, era um homem mau. Mas a Bíblia é tão justa que ela diz assim, ele não era tão mau quanto o pai dele. É legal isso, não é? Porque Deus é justo, irmãos. Quem era mais piedoso? Quem tinha mais maturidade espiritual? Sansão ou José do Egito? José do Egito. Sansão era um crente. Sansão era um crente, mas José era mais maduro que Sansão. Acabe era mais perverso que seu filho, Jorão. Nós erramos quando nós julgamos de maneira igual todos os homens. De fato, há singularidades em cada homem que nos permite, pela graça de Deus e pela palavra dele, dizer, este homem não é tão mau. Este homem é pior. Este homem precisa amadurecer mais na sua fé. Este homem já é bem mais maduro. Isso é justo. Então, apliquemos essas coisas quando nós julgamos os homens e a nós mesmos. Não pegando, como fazem os preguiçosos, e colocando os homens no mesmo balaio, dizendo que todos são iguais. Não são. E a Bíblia mostra isso. Jorão não era tão mau quanto seu pai e a sua mãe. Então, quando você olhar o ímpio, saiba distinguir isso. Quando você olhar um governante, saiba distinguir isso. Ainda que os governantes sejam ímpios, geralmente há um pior do que o outro. Como era Jorão em comparação a Acabe e sua mãe Jezabel? A segunda coisa que nos ensina o texto aqui é que ser menos ruim não adianta. Né? Não é? Ele é menos ruim. Tá ruim também para ele. Meus irmãos, a Bíblia se recusa a aceitar menos do que uma entrega total, uma fidelidade sem nenhuma reserva a Deus. É verdade que existem essas nuances. Um pecador mais perverso, outro menos. É verdade. Mas os dois estão debaixo da ira de Deus. Só Cristo pode salvar. Às vezes eu e você podemos imaginar... Como isso serve a mim e a você? Às vezes eu e você podemos dizer assim, olha, eu não sou tão crente, mas eu também não sou tão ímpio. Também não sou tão perverso, tá bom. Não tá bom. Para a salvação, não tá bom. Para a salvação é preciso ser perfeito. Ser justo integralmente. Mas agora nós estamos em aperto. Porque nós não somos. Nem eu, nem você. É por isso que assim a Bíblia nos conduz a Cristo. Se a Bíblia não se satisfaz com menos pecado, ainda que seja melhor do que mais pecado, ainda assim ela não se satisfaz. É preciso perfeição. E então ela nos leva assim a Cristo. Porque nós vamos a Deus e falamos ao Senhor, Senhor, eu, apesar de não ser como os homens perversos, pela tua graça, ainda não sou como deveria. Ainda há muita perversidade em mim. Por isso eu preciso de Jesus Cristo. Por isso o teu Filho perfeito vem ao meu socorro. Por isso a minha justiça, que é Cristo, me justifica.
Então, vá a Cristo. Saiba que é uma graça ser menos pior do que os perversos, mas ainda assim, nós estamos muito aquém de recebermos o reino da parte de Deus. É preciso uma perfeição, é preciso uma justiça íntegra, completa, perfeita. E isso só em Cristo nós podemos ter. Okay? Vá a Cristo, confie nele. Mas, meus irmãos, vamos continuar. Versículo de número 4. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Então veja que é fácil entender, Tiago, meu irmão, o que está acontecendo aqui. Antes de Acabe morrer, Moabe era vassalo de Israel. O rei de Moabe, Mesa, era vassalo de Acabe, ou seja, pagava tributos a Acabe. Como que eram os tributos pagos? Veja aí, ele era criador de gado, Mesa, e pagava o seu tributo em cordeiros, muitos cordeiros, 100.000 cordeiros e lã de 100.000 carneiros. Era assim que ele pagava os tributos a Israel, porque de Israel era, Valdir, vassalo. Mas com a morte de Acabe, o que aproveitou o rei Mesa de Moabe para fazer? Se revoltar, se emancipar. Eu não quero mais ficar debaixo do poder de Israel. Então agora é a hora que eles estão fragilizados com a morte de Acabe. Então vou me revoltar agora. Mas, obviamente, nenhum rei gosta de perder os seus impostos, os seus tributos, o seu dinheiro. Os reis da terra vão geralmente lutar pelo dinheiro. E não é diferente com Jorão. Ele vai atrás, ele vai guerrear contra Moabe para submetê-lo de novo, para ter deles a Nébora o tributo de novo, o imposto de novo. Veja então o que acontece no versículo 6. Por isso, pela revolta de Moabe, Jorão, rei de Israel, ao mesmo tempo saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Então ele está preparando a guerra, Moisés. Fazer revista aqui é preparar o seu exército para ir combater Moabe, que havia se revoltado. Olha o versículo 7 e 8, acompanhe comigo aí. Mandou dizer Jorão a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele, Josafá. Josafá respondeu: subirei, serei como tu és, o meu povo como teu povo, os meus cavalos como teus cavalos. Então perguntou Jorão a Josafá: por que caminho subiremos? Respondeu Josafá: pelo caminho do deserto de Edom. Então veja, é interessante isso. Ele agora, Jorão, rei de Israel, precisa de ajuda contra Moabe. E vai até o reino do sul, ao irmão de Israel, Judá, para perguntar a Josafá se Josafá ia junto, ia juntar as forças militares, os exércitos para combater a Moabe. E Josafá aceita. Lá está novamente, os irmãos se lembram aí das nossas exposições em 1 Reis e início de 2 Reis, lá está Josafá de novo metido com o reino do norte, o reino idólatra do norte. E por quê? Vocês se lembram, e nós veremos isso mais adiante, que Josafá fez com que seu filho casasse com uma filha de Acabe. E agora, mesmo que ele quisesse se desprender, ele não consegue, porque as famílias se uniram. Isso explica porque Josafá, que é um piedoso. A gente vai ver aqui que Josafá é um rei piedoso. Nós já vimos isso, que ele é piedoso. O que ele está fazendo com o ímpio? O que ele está fazendo com o idólatra? É porque ele casou o filho dele com a filha do idólatra. Aí juntou as famílias. Aí fica difícil separar depois a influência. Vamos lá? Olha aí. Versículo de número 8. Então perguntou Jorão a Josafá: por que caminho subiremos? Como nós iremos até Moabe para guerrear? Respondeu Josafá: pelo caminho do deserto de Edom. Ou seja, irmãos, imaginem aí. Aqui está o reino do norte. Aqui está o Jordão. E aqui embaixo, no sul do Jordão, o Mar Morto. E do outro lado está Moabe. Certo? Ao leste do Mar Morto. Então, Israel está aqui. Tem o Jordão, Mar Morto e Moabe aqui. Eles poderiam fazer um ataque direto a Moabe. Atravessando o Jordão e atacando Moabe de frente. Só que Josafá diz: não. É melhor nós irmos ao sul do Mar Morto. Ao invés de fazermos assim, nós descemos, contornamos o sul do Mar Morto e subimos.
E passamos por Edom, porque Edom está aqui, Moabe está aqui. Passamos por Edom e atacamos Moabe, pelo sul de Moabe. Por que Josafá fez isso? Porque nós vamos ver aqui, você viu na leitura que nós fizemos inicial, que o exército de Edom se juntou aos reis Jorão e Josafá? É porque na época Edom era vassalo de Judá. Então Josafá diz, não, é melhor nós irmos por Edom. Nós subimos de Edom a Moabe, porque nós passamos por Edom, que é vassalo de Judá, está sob o meu governo, o meu domínio, e nós pegamos o exército deles, juntamos aos nossos e vamos. E é isso que acontece. É por isso que imediatamente você vê agora 3 reis e não 2. Você vê o rei de Edom. Porque naquela época não havia rei em Edom. E Judá subjugou Edom e tornou Edom vassalo de Judá. Então é uma estratégia boa, né? Olha, passamos ali pelo sul do Mar Morto, chegamos a Edom, juntamos o exército e vamos a Moabe. É mais gente para guerrear a nosso favor. Legal. E foi isso que aconteceu, irmãos. Olha aí. Versículo 9 e 10. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá, e aí veja, o rei de Edom. Olha aí. Mas olha o que acontece. Olha o que acontece. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que o seguiam. Então disse o rei de Israel, Jorão, ai, o Senhor que fez isso. O Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Irmãos, há um problema de vida aqui. Há uma ameaça que a vida de todos aqueles homens, do gado, de tudo, porque não tem água. Nós não sabemos se foi uma estratégia mal planejada, se eles não pensaram, se eles imaginaram que chegariam a Edom antes de faltar água. O problema é que antes disso não tinham água, e não ter água é morte, vão morrer todos no deserto. E o que acontece com Jorão? O que Jorão faz? O que todo ímpio faz? Ele culpa a Deus. Ele culpa a Deus. O culpado não é Jorão com seus pecados. Aquilo ali não é um juízo de Deus sobre os pecados. Tanto que ele coloca os 3 reis juntos. E Josafá é um rei justo. Só que ele diz, Deus pegou esses 3 reis para entregá-los nas mãos de Moabe. Peraí, Josafá é um rei justo. É um rei, obviamente, falha como nós falhamos. Não é um rei perfeito. Não é um homem perfeito. Mas tem um coração sincero. Mas Jorão não quer admitir que é o juízo de Deus sobre ele. Então ele culpa a Deus. Irmãos, é preciso notar que antes da intervenção de Josafá, lembra que Josafá vai dizer assim, não tem um profeta do Senhor para que nós o consultemos? Mas antes disso, da posição de Josafá, quem ele busca na hora da crise? Lembra que a pergunta do início do sermão? A quem você recorre na hora da crise? Josafá vai recorrer a Deus, por meio do profeta. Mas antes disso, olhemos Jorão. Jorão era um homem indeciso. Ele não sabia a quem recorrer. Ele, ao invés de recorrer a Deus, ele culpou a Deus. Mas ele era um israelita. Mas, ao mesmo tempo, ele não recorria a Deus. Irmãos, Jorão era o filho da aliança profana entre Acabe e Jezabel. Por isso, Jorão tinha a desvantagem de um lar dividido. Você vê Jorão falando o nome de Yahvé, mas ao invés de confiar em Yahvé, ele está culpando Yahvé. Então veja como ele está dividido. Por que ele está dividido? Porque ele é um filho de uma casa dividida. O pai dele é um israelita. A mãe dele é uma pagã. O que isso vai gerar? Uma alma confusa. É isso que gera. Quando um crente se une a um ímpio, quando um homem casa-se com a mulher não cristã, ou vice-versa, ordinariamente, sem a graça de Deus, e lembre-se, não use a graça de Deus como barganha, não peque, obrigando a Deus de vir dar graça a você, não faça isso, não faça isso, não provoque a Deus assim, jamais, não faça isso, não use da graça para fazer o que é errado. Quando nós nos unimos aos ímpios, nós estamos colocando em risco a geração do seu futuro, os nossos filhos, porque eles ficarão divididos. Jorão é um exemplo disso.
Ele sabe quem é Yahvé. Ele está dizendo que foi o Senhor que fez isso. Ele sabe, mas ele não se relaciona direito com Yahvé. Ele está culpando Yahvé. Meus irmãos, o homem dividido não obterá do Senhor bem algum. Lembra do que Tiago diz? Olha o que Tiago diz. Não suponha esse homem dividido que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, de coração dividido, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1, 7 e 8. Irmãos, Jorão é um exemplo para a nossa geração de evangélicos. Jorão é um exemplo para a nossa geração de evangélicos. A nossa geração que vive sempre em dois pensamentos, em dois amores, vivem divididos. Nossa geração é como aquela de Israel, a qual pertencia a Jorão, filho de Acabe. Elias, o profeta, advertiu aquela geração dizendo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. 1 Reis 18, 21. Nossa geração é aquela que aos domingos se identifica com as coisas dos crentes. A nossa geração é aquela que aos domingos vem à igreja e faz coisas que crentes fazem. Porém, durante os dias da semana, agem como ímpios. A nossa geração é aquela que quer beber do leite, do mel da terra prometida, porém o Egito não sai do coração deles. Nós somos assim muitas vezes. Você é assim? Você quer vir domingo na igreja e receber as bênçãos do Senhor, enquanto durante a semana o Egito está no seu coração. Não há lugar ao lado de Cristo para aqueles que têm um coração dividido. O nosso Rei Salvador Jesus Cristo disse o seguinte: amarás o seu teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Mateus 22, 37 e 38. O Senhor Jesus, meus irmãos, não aceitará nada menos do que todo o coração. E quando eu falo todo o coração aqui, irmãos, não é perfeição. Não entenda assim. Nós não somos perfeitos. E estamos sendo, graças a Deus, aperfeiçoados. Mas nós não somos ainda. A ideia de todo o coração é um coração sincero. É um coração verdadeiro. É um coração que diz: Senhor, eu estou sendo tentado a dividir a tua glória com outra coisa. Senhor, eu estou colocando meu coração mais na minha família do que no Senhor. Senhor, eu estou dependendo e confiando mais no dinheiro do que no Senhor. Senhor, eu anseio mais prazeres dessa terra do que as glórias e as bênçãos do céu. Senhor, me ajuda. Isso é ir de todo o coração ao Senhor. É abrir o coração. É confessar o que há dentro dele. É isso que Deus deseja. É isso que Deus deseja. Veja, não é perfeição. Nós não temos agora para dá-la. No dia de Cristo, nós seremos perfeitos. E nós daremos o louvor perfeito. Agora não. Nós não temos, nós estamos ainda numa batalha contra o nosso velho homem. Mas Deus nos deu um coração sincero. Vá sinceramente a Deus de todo o coração. Confesse o seu pecado. Entregue-se ao Senhor. Senhor, eu estou indo contra a sua palavra. E eu não tenho forças para parar de pecar nisso. Senhor, o pecado cativou meu coração. O pecado dominou os meus afetos. A minha afeição está toda voltada ao pecado. Senhor, livra-me! Livra-me desta prisão! Isso, irmãos, é ir a Deus de todo o coração. Isso é amar a Deus de todo o coração. Com o seu coração ferido, você ir a Deus para que Ele o restaure. Por isso Deus diz a você e a mim: filho meu, dai-me o seu coração. Mas é verdade, irmãos, que muitos homens e mulheres são como Jorão. Nem tão perversos e nem tão justos, divididos. Meu irmão querido e minha cara irmã, eu gostaria de desafiá-los a se entregarem completamente a Cristo. A não dividir sua devoção e amor com outra coisa além de Jesus Cristo. Jesus Cristo é digno de todo o seu coração, então honre-o. Lembre-se de que há um lugar no inferno para os indecisos, aqueles que não são quentes nem frios,
A esses o Senhor Jesus adverte: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, está dividido. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, dividido, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Apocalipse 3, 15, 16. Quem fala isso é o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aquele crente indeciso, você é um crente que está, como diziam os antigos, verdadeiramente com um pé na igreja, outro pé no mundo, que durante o domingo é um santarrão, durante a semana é o mais terrível dos pecadores, se entrega aos mais devassos pecados terríveis. Você é um desses, irmão, você está prestes, querido, a ser rejeitado por Deus para sempre. Aos mornos, eu os vomitarei da minha boca. Deus está avisando em Cristo. Decida-se, entregue-se plenamente pela fé, do jeito que você está. Deus não quer perfeição, Ele não exige perfeição. Ele quer sinceridade, amor a Ele, devoção de pecadores como nós somos. Vá ao Senhor, e Ele terá compaixão de você e muito perdoará. Meus irmãos, vamos continuar. Versículo 11. Se Jorão tomou o caminho no momento de crise, não foi o caminho que Josafá tomou. Jorão preferiu estar dividido. Jorão preferiu acusar a Deus, ao invés de se arrepender dos seus pecados. Mas o que Josafá fez? No momento de crise, o que Josafá fez? A gente viu o que Jorão fez. Jorão culpou a Deus e viveu dividido. Não tomou posição ao lado de Deus. Mas, diferentemente, no mesmo momento de crise, o que Josafá fez? Ele foi ao Senhor. Olha aí, versículo de número 11, vamos ler juntos? 11 e 12, para caminharmos para o fim. Leiamos. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel. Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom. Irmãos, Josafá era um homem piedoso. Isso está lá desde o primeiro livro dos reis, capítulo 22, no final do livro. O versículo 43 diz que Josafá era um homem piedoso, ele temia Deus. Irmãos, uma das provas de que Josafá era piedoso, diferente de Jorão, é que nesse momento de angústia e provação, eles estão sem águas, o exército está pronto para morrer, Josafá, se volta para o Senhor. É bom lembrar, vocês se lembram que Josafá já havia feito o mesmo movimento? Lembra, meus irmãos, que quando Acabe chamou Josafá para estar diante dos profetas de Acabe, eles dançavam e profetizaram que se Acabe fosse a batalha, ele sairia vivo, sairia vitorioso. Aí Josafá percebeu que aqueles profetas eram bajuladores e disse assim a Acabe, Josafá disse a Acabe: não há nenhum profeta do Senhor aqui? Tem ninguém que fale pelo Senhor? Esses profetas aí estão na cara. Eles falam para te agradar. Não tem nenhum profeta que fale a verdade aqui. Aí lembra de Acabe? Acabe disse assim: tem um profeta aqui, é Micaías, né? Tem um profeta aqui, mas ele fala sempre o que é mal contra mim. Aí Josafá diz: não fale assim do homem de Deus. Não fale assim. Veja, Josafá era piedoso. Ele não era perfeito, como eu e você não somos. Mas ele era sincero. E por isso o Senhor se agradava de Josafá. Ele faz a mesma coisa aqui. Ele pergunta: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Agora veja, olha o que continua o versículo 11. Respondeu um dos servos do rei de Israel: está aqui Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Que incrível, não? Isso aqui. A gente lê um texto e pode passar desapercebido. Eliseu estava com os exércitos. Enquanto eles caminhavam para a guerra em Moab, Eliseu estava lá no meio deles, dos soldados. E Jorão não sabia. Precisou um servo dele dizer: olha, o profeta de Deus está aqui no nosso meio, ele está vindo com a gente. Mostra como Jorão é totalmente insensível.
É aquela pessoa que nunca se preocupa com a palavra de Deus para conduzi-la em vida. Ele nunca vai aos seus líderes fiéis e piedosos perguntar: será que eu devo fazer isso? Será que eu devo fazer aquilo? Ore por mim, eu estou indeciso, eu preciso do caminho do Senhor. Ele é uma pessoa que nunca vai à Bíblia para, de fato, tomar a decisão correta. Era Jorão. Ele não sabia nem que o profeta estava ali. Mas um dos seus servos avisou: olha, está aí conosco o profeta Eliseu. Ele é aquele filho de Safate, que deitava água na mão de Elias. A ideia é que o servia, lavava as mãos de Elias. A ideia não é só isso, né? A ideia é que era um servo de Elias. Deitar água na mão é ajudar. A pessoa vai comer, ó, deixa que eu lavo as suas mãos aqui. Era o servo de Elias. Talvez o servo de Elias possa nos servir nesse momento. Disse Josafá, olha aí, versículo 12. Está com ele, com Eliseu. Interessante que, olha só, irmãos, que maravilha isso aqui, Vinícius, meu querido Felipe, Valcácer, Endrica. Que maravilha. O rei de Judá conhecia o profeta de Israel. O rei de Israel não conhecia o profeta de Israel. Mas o rei de Judá conhecia o profeta de Israel. Tanto que o rei de Judá disse: está com ele a palavra Sofia do Senhor. Os crentes reconhecem a voz do Senhor. Eles reconhecem. Eles vão na igreja e sabem se a voz do Senhor está lá ou não. Às vezes a igreja pode ser longe da deles, do lugar onde eles moram. Como Judá era longe de Israel. Mas o rei de Judá sabia que com o profeta Eliseu, o profeta de Israel, estava a palavra do Senhor. O crente sabe onde está a palavra do Senhor. O crente ama a palavra do Senhor. E quando ele a ouve, ele sabe: olha, ali está a palavra do Senhor. Interessante que a questão de igreja, de frequentarmos a igreja, não é uma questão de, primeiramente, estar perto ou não de nós. Não é assim: eu vou na igreja. Por quê? É porque ela é perto da minha casa. Irmão, se uma igreja fiel for perto da sua casa, melhor ainda. Mas se não houver igreja fiel perto da sua casa, vá longe. Alguns irmãos aqui vêm de longe. Não é, Vidal? E outros aqui, que vêm de longe. Não é, Cris? Graças a Deus. Graças a Deus que vocês encontraram aqui, pela misericórdia dele, a palavra do Senhor. A igreja aqui não é perfeita, não. A começar pelo pastor. Mas nós temos procurado andar no caminho do Senhor. E aí a gente pode dizer: olha, ali está a palavra do Senhor. E essa igreja, irmãos, só continuará sendo bênção se continuar na palavra do Senhor. Só se ela continuar na palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que nos guarda. Ela que nos edifica. Ela que nos faz igreja. É ela que diz se somos igreja ou não. Mas é interessante isso, o profeta de Israel era conhecido pelo rei de Judá. Porque o rei de Judá era um piedoso rei. Ele sabia onde estava a palavra do Senhor. Mas eu vou terminar. Irmãos, veja como Eliseu é reconhecido aqui por aquele servo de Jorão. Olha aí o versículo de número 11. Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Irmãos, Eliseu era conhecido não só como profeta, mas como alguém que servia outro. Está aqui Eliseu, ele era servo de Elias. Irmãos, a importância de nós sermos servos uns dos outros. O apóstolo Paulo diz assim, irmãos, as más conversações corrompem os bons costumes. Eliseu aprendeu a servir com Elias, porque Elias era o servo de Yahvé. E a companhia de Eliseu junto de Elias fez com que Eliseu se tornasse um servo também. Porque ele andava com quem servia a Deus. Isso é muito importante. Assim como Jorão foi prejudicado pela comunhão de Acabe e Jezabel, Eliseu
foi abençoado pela companhia e a comunhão com Elias. É um contraste aqui. Amizades íntimas, como a de Elias, que abençoou Eliseu, amizades íntimas com crentes são bênção. Ao mesmo tempo, amizades com os incrédulos são maldição. Provérbios diz assim: o justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. Provérbios 12, 26. Provérbios 13, 20 diz assim: quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Irmãos, se isso é verdade do ponto de vista negativo, quem anda com ímpio será ímpio, nós podemos certamente dizer que o contrário é verdadeiro. Quem anda com os crentes desenvolverá bons hábitos e será abençoado. Um pastor presbiteriano chamado Maurice Roberts disse o seguinte, abre aspas: nossos melhores amigos são aqueles cuja companhia nos deixa com mais medo de pecar. Fecha aspas. Os nossos melhores amigos são aqueles cuja companhia nos deixa com mais medo de pecar. Sabe aquele seu companheiro que sempre está te advertindo, sempre está te exortando, segundo a palavra do Senhor? Ele é seu melhor amigo. Você devia considerá-lo seu melhor amigo. Sabe o seu pai e a sua mãe? Que está sempre te exortando com a palavra do Senhor? Sabe o que eles são para você, pela graça de Cristo aqui na terra? Seus melhores amigos, os que mais se importam com você. Eliseu aprendeu a servir com Elias, na companhia de Elias. E ele era conhecido como servo. Lembra aquele que deita a água nas mãos de Elias? Irmãos, percebemos aqui como o homem de Deus foi reconhecido pelo oficial de Jorão, não apenas como companheiro de Elias, mas como seu servo. Você se lembra que quando Elias quis continuar seu caminho sem Eliseu, vocês se lembram? A gente viu isso há um tempo atrás, que Elias estava passando na escola dos profetas, no território de Israel, despedindo, porque ele seria levado por Deus, como fora. E em cada cidade que ele passava, ele dizia a Eliseu, fica aqui. Aí Eliseu, não, eu vou contigo. Faça, meu senhor, o que quiser se eu não for contigo. Eliseu queria servir Elias. Queria estar com Elias para servi-lo. Irmãos, pois agora, aquele que sempre ajudou ao homem de Deus, a Elias, agora Eliseu é melhor ajuda. É interessante isso, não? Aquele que sempre ajudou é a melhor ajuda. Porque Josafá diz assim, não tem ninguém que é o servo de Deus que possa nos ajudar? Aí o oficial de Jorão diz assim, tem um homem aqui, o profeta Eliseu, ele sempre ajudou o profeta Elias. Quem sempre ajudou é quem melhor pode ajudar. Um professor meu disse uma certa coisa que é verdade. Ele disse assim, se você quer ajuda, procure sempre aquele que está ocupado. Se você quer ajuda, procure sempre aquele que está ocupado. Sabe por quê? Porque quem está ocupado é porque sempre ajuda. Ele sempre está preocupado em ajudar. Por isso ele está fazendo tantas coisas. A pessoa que está sempre folgada pode ser. É porque não ajuda ninguém. Não quer se envolver com ninguém. Ele está sempre... Isso é bíblico. Porque na hora de pedirem ajuda, foram a Eliseu. E quem que era Eliseu? O que ajudava Elias. Está aqui quem pode ajudar, porque ele sempre ajuda. Aquele que sempre serviu é o mais indicado para servir. Este não só será uma bênção para o povo do Senhor, mas ele mesmo será honrado por Deus. Olha o que Jesus disse. Quem quiser tornar-se grande entre vós, seja esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja esse o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Hoje nós teremos eleição da UPH e da SAF. Não é isso? Então, as pessoas te procuram para ajudar? Ou elas temem só de pensar na ideia? Você já viu? Que às vezes a gente está procurando alguém para ajudar, a gente pensa na pessoa e fala assim, ixi, melhor nem falar. Não é?
Às vezes nós somos tão egoístas, nós nos preocupamos tanto conosco, que as pessoas se assustam em só imaginar de ligar para a gente, para dar um bom dia. Para a pessoa não pensar que a gente vai pedir alguma coisa para ela. É assim com você? As pessoas têm medo de pedir as coisas para você, porque você nunca quer ajudar. A nossa disposição ou falta dela dirá muito sobre se as pessoas recorrerão à nossa ajuda ou não. Então eu lhe pergunto, meu irmão, para o seu bem, minha irmã, você está sempre disposto a servir? Ou pelo menos tem se esforçado? É verdade, meus irmãos, que às vezes nós não podemos ajudar porque nós estamos realmente comprometidos. É verdade, Deus sabe. E se ninguém entender, Deus sabe. Agora, pode ser também que nós não ajudemos por preguiça, de não querer se envolver, para ter mais tempo para a gente, para os nossos prazeres, para as nossas coisas. Isso é verdade também. Então que saibamos diferenciar essas coisas. Caminho para o fim. Jesus disse que seríamos conhecidos como seus discípulos se tivéssemos amor uns pelos outros. Você, meu irmão, conhece algum amor real, minha irmã, sem serviço? Você conhece algum amor real sem serviço? Portanto, meus irmãos, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu da parte de Deus. Irmãos, lembra da pergunta inicial do sermão? Eu termino com ela aqui. Quando nós buscamos ajuda na tribulação, a quem nós vamos? A quem recorremos? Em quem confiamos? Jorão estava dividido. Jorão preferiu culpar a Deus do que buscar nele ajuda. Josafá buscou ajuda em Deus. Irmãos, não deixe de buscar ao Senhor em todos os momentos. Aqui o rei Jorão buscou ao Senhor mal na hora da angústia. Mas não faça assim, não seja assim com você. Busque ao Senhor em todo o tempo. Busque ao Senhor em toda hora. Se você fizer isso, você enfrentará poucas provações, porque o Senhor te socorrerá. E quando você enfrentar muitas provações, o Senhor estará lá. O homem que busca sempre o Senhor, independente do momento que passa na vida, é como aquele, pois, que ouviu as palavras de Cristo e as pratica. Ele será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mateus 7, 24, 25. Não deixe para buscar o Senhor só na hora da angústia. Busque o Senhor a cada instante, como construindo uma casa sobre a rocha. E quando vier a provação e a angústia, você estará seguro. No meio da provação e da angústia. Por fim, eu queria terminar dizendo que todo esse evento que nós vimos aqui, essa angústia que passaram os reis ali, e a ida ao profeta Eliseu, todo esse evento nos fala de uma maneira bendita do Senhor Jesus. Como é que nos fala do Senhor Jesus? Meus irmãos, o Senhor Jesus é quem nós devemos buscar sempre. Ele é o auxílio certo em todo momento. Ele foi quem disse, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33. Jesus é maior do que Eliseu. Josafá buscou Eliseu, mas nós temos alguém incomparavelmente maior. Se Eliseu era servo de Elias, Jesus é o servo de Yahvé. É através de Jesus que nos vem verdadeiro e mais eficaz dos auxílios contra a carne, o diabo e o mundo. Na crise da falta de água, de satisfação, de vida, na nossa própria alma, Jesus é a água da vida. Ele é a água da vida. Jesus é a rocha da salvação no meio da tempestade. A quem você procura? A quem você vai quando você tem um problema na família? Quando você está triste? A quem você vai? Quem é o seu auxílio? De que fonte você bebe quando te falta água? Jesus é a fonte. Ele é a água da vida. Você vai à palavra dele quando você está em tribulação e angústia? Como é que andam as suas devocionais? Você está esperando a tempestade vir? Cuidado. Se eu e você não estivermos sobre a rocha, a nossa casa ruirá.
Como é que está a sua vida com Cristo? Como é que estão as suas devocionais? Você tem ido à fonte? A palavra de Cristo? A poderosa palavra de Cristo? Josafá, na hora da crise, ele disse: onde está a palavra de Deus? Onde está o profeta? Melhor do que ir ao homem com quem está a palavra de Deus, é ir àquele que é a palavra de Deus. Melhor do que Eliseu é Jesus. Melhor do que o homem que tem a palavra de Deus é a palavra de Deus, é o Verbo encarnado. O Verbo que se fez carne. Irmão, para quem você vai na hora da angústia? Em quem você espera? Quem tem sido o seu descanso? Dia após dia. Quem tem sido o deleite da sua alma? O prazer do seu coração? A segurança da sua vida? Vá a Jesus Cristo. Conheça a rocha de Yahvé. A rocha da salvação. A rocha de segurança. A palavra de Deus. O Verbo encarnado. O único que pode dar segurança. Hoje e para sempre. A pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos agora nos colocarmos de pé e vamos cantar a última estrofe de Castelo Forte. De Deus, o Verbo, a palavra ficará, sabemos com certeza. E nada nos assustará por Cristo como defesa. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. É a Ele que devemos buscar, sempre, hoje e sempre, a Jesus Cristo a rocha, o Verbo de Deus. Vamos cantar então louvando ao nosso Senhor Jesus Cristo.